Novela Gênesis. Final trágico de Caim. Quem foi a mulher de Caim? Mas antes, se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Com a volta da novela Gênesis à tela da Record TV, agora vamos explicar duas versões de quem é a mulher de Caim e qual é o final trágico de Caim. Uma versão explicada será a versão bíblica e a outra é a versão da novela Gênesis da Record, que também é baseada no primeiro livro da Bíblia. Vale ressaltar que Abel e Caim, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, são citados na Bíblia por causa do primeiro homicídio do mundo quando Caim matou Abel. O filho de Adão e Eva, chamado de Sete, é citado na Bíblia por ser o filho da consolação do primeiro casal do mundo após a morte trágica de Abel. Porém, quando Caim executa o seu irmão Abel, o Senhor Deus o amaldiçoa tragicamente por esse primeiro assassinato do mundo. Caim teve um final trágico por causa dessa maldição que ele mesmo causou. O primeiro assassino do mundo vai embora com essa culpa de maldição pelo resto de sua vida miserável. Para que Caim não fosse executado por ter matado Abel, o Senhor Deus o marcou com uma maldição trágica. Ninguém podia se vingar de Caim por ter matado Abel, anunciou Deus Todo-Poderoso ao marcar Caim tragicamente. Após receber essa marca de maldição, com o sangue inocente de Abel, Caim foi embora para a terra de Nod. Todo mundo que olhava para Caim se lembrava do sangue de Abel, mas ninguém podia se vingar. Em Nod, Caim teve um filho e o chamou de Enoque. Confira essa passagem bíblica na íntegra, direto da fonte do livro de Gênesis. Então Caim se afastou da presença do Senhor Deus e foi viver na terra de Nod, a oriente do Éden, e conheceu Caim, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Vale dizer aqui que esse Enoque, filho de Caim, não é o mesmo Enoque que Deus o tomou para si. E esse Enoque, que não é filho de Caim, era um profeta e Deus um translador. Porém, para Caim ter esse filho, ele precisava de uma mulher para engravidá-la e concebeu o seu primeiro filho. Acontece que Caim acabou se envolvendo com uma de suas irmãs. De acordo com a versão bíblica, a novela Gênesis está certíssima. Porém, Caim poderia se casar com uma de suas sobrinhas ou primas de primeiro grau. Isso porque o assassinato de Abel poderia ter acontecido em qualquer ano ou em qualquer século, após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden. A grande prova disso é a idade de Adão, pai de Caim, que chegou a ter 930 anos, quase um milênio de vida. Adão se tornou um dos homens mais velhos da Bíblia. De acordo com a Bíblia, o homem mais velho da Bíblia é Matusalém, com 969 anos de idade, que era avô de Noé, enquanto que Noé chegou a ter 950 anos de idade. O que eu quero afirmar com essa prova é que Adão teve 9 séculos de vida. Com esse tempo, Adão teve vários filhos e filhas. E assim, a multiplicação da humanidade cresceu rapidamente na terra, como Deus ordenou ao homem. Veja em Gênesis capítulo 5, versículo 4. Os próprios filhos de Adão e Eva ficavam com as suas irmãs e teriam outros filhos. O próprio Abraão, o pai da fé, se casou-se com a sua meia-irmã chamada de Sara. Aí deve-se perguntar sobre o incesto, que é a união complicada entre familiares e parentes consanguíneos. Mas na época de Adão e Eva, esse problema simplesmente não existia e era vista como algo normal, pois a ordem de Deus era multiplicar a humanidade. Mas com o passar de vários séculos e milhares de anos, a mudança genética da humanidade mudou radicalmente.
essa união estável entre irmãos e primos acabou virando algo impuro e torpe. Nessa situação, o próprio Deus proibiu essa união entre irmãos e primos de primeiro grau nas leis mosaicas. Seguindo esse contexto bíblico e a licença poética a seu favor, a novela Gênesis criou a personagem Quila. Na trama bíblica, Quila era uma das primeiras 8 filhas de Adão e Eva. Além de Quila, os fãs e admiradores de Gênesis conhecem também as outras irmãs de Caim e Abel. Ao sair da presença de Deus, Caim se envolve com Quila e ela fica grávida do primeiro assassino do mundo. Na superprodução bíblica, Quila se torna a primeira mãe após Eva, a primeira mulher do mundo. Para quem não sabe o que é licença poética, que é muito usado por escritores e autores de novelas e séries. Por exemplo, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia cita que Adão e Eva tiveram vários filhos e filhas. Porém, a Bíblia não cita o nome de todos os filhos, somente de Caim, Abel e Sete, por causa dos acontecimentos. Então, os escritores têm a licença poética de criar o nome dos personagens que farão os outros filhos de Adão e Eva, além dos existentes, Abel, Caim e Sete. Então, na época do primeiro casal do mundo, essa união entre familiares era normal. E por isso, Caim conseguiu a sua mulher entre os seus próprios familiares e conseguiu seu primeiro filho. Caim edificou a primeira cidade do mundo, como revela a Bíblia. Em homenagem à fundação da cidade, Caim batizou o local com o nome de seu filho, Enoque. Com o mau exemplo de Caim, a maioria dos moradores viviam afastados da presença de Deus. Os moradores de Enoque faziam o que era mal aos olhos do Senhor. O caráter desse povo é revelado na história da Arca de Noé, quando ocorrerá o dilúvio para destruir essa humanidade pecaminosa. Como Caim não podia ser morto por ninguém por ser marcado pela maldição, provavelmente Caim morreu de doença grave ou de velhice, pois a morte de Caim é um mistério bíblico até os dias de hoje, já que a Bíblia não relata nada sobre o falecimento de Caim. Nos livros que não fazem parte da Bíblia, citam que Caim morreu quando a sua casa desabou sobre sua pessoa. Caim morreu soterrado, mas a Bíblia mesmo não revela nada a respeito. Desta forma, a própria novela Gênesis também não revela como Caim morreu. Comente aí o que você achou da história misteriosa de Caim. Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.